Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live Damásio, que são esses encontros promovidos pelo Damásio, a fim de encontrarmos questões importantes para discutirmos o direito em seus vários aspectos. E hoje nós trataremos sobre a advocacia familiarista, quais são os desafios no início da carreira. Temos aqui presentes para conversar e trocar esse papo aqui conosco a Karina Dania, o Simon Cardoso e a minha amiga Silvia Marzagão, coordenadora da pós em Direito em Prática. E quero lembrar vocês todos que, junto com esta live, vocês têm à disposição um material de apoio que está aí disponível no QR Code que acompanha a live, com artigos e questões importantes selecionadas por nossa tutora aqui do Damásio, dos cursos de pós-graduação em família e prática de família, a nossa querida Karina. Conta para a gente, Karina, um pouquinho sobre esse material. Isso mesmo, Daniela. Olá, pessoal. Esse material está disponível para todos vocês que se inscreveram para participar dessa live conosco. E é uma série de artigos, de dicas complementares a tudo que nós trataremos hoje aqui nesse encontro sobre os desafios do início de carreira na área de família e sucessões. Para todos que desejarem se aprofundar, seguir estudando essa matéria, essa temática, nós recomendamos que acessem esse material que vai estar disponível juntamente com o certificado de participação da live. Isso, já aproveitem aí, porque esse certificado conta horas. E, sem mais, para já começarmos esse bate-papo, eu quero começar com a Silvia, que é nossa coordenadora da pós de prática, porque esse, inclusive, é um dos temas, esse tema sobre o início na carreira na advocacia familiarista, é uma das aulas do curso de pós de prática, para vocês perceberem como o nosso curso é completo. A gente não fala só sobre o material, a matéria de fundo, a gente fala também como advogar. Silvia, dica de ouro, qual é o principal desafio, a principal dica para advogar na área? Olá, Daniela, Simon, Karina, meus companheiros aqui de bate-papo, bem-vindos, bem-vindas, todos que estão nos ouvindo. Daniela, eu acho que a principal dica é estudar, se manter sempre atualizado, especialmente na nossa área em família e sucessões, que é uma área muito dinâmica, até porque as relações humanas são dinâmicas, as relações sociais são dinâmicas, há uma mudança constante nas situações que envolvem as relações familiares. O advogado e a advogada de família e sucessões precisa se manter atualizado. E eu acho que é interessante a gente estar aqui hoje conversando sobre o início de carreira, até para desmistificar esse início de carreira, porque, sim, é difícil, e é difícil para todo mundo, Porque a gente vê hoje, em tempos de redes sociais e de discussões no Instagram, no TikTok, parece que é um passe de mágica. Eu começo hoje, eu tenho não sei quantos seguidores, eu sou um advogado, uma advogada de sucesso. E uma carreira, ela é construída, ao longo de anos, ao longo de um período importante, e esse período ele precisa estar marcado pelo constante estudo, pelo constante aprimoramento. Não dá para atuar em família e sucessões sem se aprimorar, sem estudar, sem compreender o direito como um todo. E aqui, nos nossos cursos, você terá esse aprofundamento, com questões super pontuais, questões atuais, questões que fazem a diferença na sua advocacia. E eu já passo agora para o Simon. Simon, conta para a gente qual foi, o Simon é advogado, familiarista, qual foi a sua principal dificuldade no início da sua carreira como advogado? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Daniela, Silvia, Karina, obrigado pelo convite. Então, acho que o grande desafio aqui, realmente, acho que foi esse início de carreira, no sentido de você não ter experiência, você realmente sair muito, muito cru da faculdade. A base teórica que você tem na faculdade é muito fraca para você já começar a atuação na advocacia. E o conhecimento prático que vem da faculdade é praticamente zero. Então, você não tem a noção básicas como quanto que eu vou cobrar de um cliente, quanto que eu vou cobrar dos honorários, como que eu faço para fazer uma ação judicial na prática, como é que eu protocolo uma ação, como é que eu pago guias processuais, eu não sei nem o valor das taxas, como funcionam as taxas, não tem muitas coisinhas burocráticas que
Só quando a gente começa a entrar na advocacia que a gente sente que só a bagagem da faculdade que você... Sim, não que você não tenha tido conhecimento da faculdade, mas o conhecimento que você tem da faculdade acaba sendo muito raso, né? E aí eu vejo que, aí, lógico, por escolha minha, um dos meus arrependimentos foi realmente não ter feito estágio no escritório de advocacia durante a faculdade. Eu resolvi me dedicar mais aos estudos, me dedicar à monografia e, no último ano, totalmente à OAB, né? Tive êxito de conseguir passar rapidamente, porém, realmente, eu tive essa grande dificuldade de não ter essa bagagem. Eu não tive também um padrinho, né? Um tio, um pai, advogado, para me ajudar. Então, realmente, foi um pouco difícil nesse sentido. Simon, eu acho que você tocou num ponto bem importante, porque nem todos têm alguém que o conduza nessa carreira, né? Muitos dos nossos alunos, das pessoas que estão nos assistindo, estão começando uma carreira absolutamente solo, porque não foram, como o Simon falou, apadrinhados, no sentido de serem encarregados, né, de mostrar a alguém esse caminho, tirar algumas dificuldades, e já está ali inserido naquele meio jurídico. Muitos dos nossos alunos são, na verdade, o primeiro ou o único advogado da família, daquele meio onde vive. Isso é duplamente desafiador, porque você tem que construir e abrir esses caminhos, né, sozinho. Você não tem ninguém para te carregar. Então, realmente, acredito que fique mais difícil. Karina, e você? Qual foi o seu principal desafio no início da sua carreira? Assim como o Simon, eu compartilho desse sentimento, da experiência dele, de que, na faculdade, a gente sai com um conteúdo jurídico até que é bom, né, sólido, mas tudo voltado muito para a teoria. Você não aprende, na faculdade, como advogar, como você vai fazer a prospecção, a captação daquele cliente. Chegando esse cliente, como você vai atendê-lo, como você vai estimar os seus honorários, como você vai fazer a sua primeira audiência, a sua primeira sustentação oral, são coisas que realmente não são ensinadas na faculdade, às vezes muitas pós-graduação também não ensinam sobre isso, e você tem que desbravar, você tem que descobrir na prática, né, e tentando, e errando, e acertando, aprendendo. Eu também, assim como o Simon, não conhecia muitas pessoas, na minha família não tinha nenhum advogado, também fui a primeira. Então, realmente, fica difícil você acessar esses ambientes. Você se sente tem um desafio, uma dificuldade, primeiramente, você acessar esses ambientes, conhecer essas pessoas. E eu, por outro lado, consegui fazer os estágios, e isso me ajudou muito. Mas essa dificuldade, assim, surgiu e permaneceu, de como prospectar cliente, como receber o cliente, como alinhar as expectativas com esse cliente, porque, quando o cliente chega, pelo menos, enfim, para mim, para os meus amigos também, às vezes, para ele não importa se você tem 1 ano de formado, 2 anos de formado, 3 anos de formado. Ele quer que você assuma o caso dele e advogue bem. Às vezes, tem até expectativas que são para além do que o advogado pode fazer. Mas ele chega com essa energia, com essa expectativa, e você tem que estar pronto para atendê-lo desta forma, né? Então, é bem difícil. Silvia, ao longo da sua experiência e retomando um pouco o início da sua carreira, você acha que é possível, viável? Me formei e quero fazer só direito de família. A gente sabe que, em muitas comarcas, isso é muito difícil, né? O advogado não consegue se manter. Mas você acha que dá para sair da faculdade e já ir para essa especialização em direito de família? Ou é necessário um pouco galgar alguns passos numa advocacia mais generalista, para pegar um pouco mais de experiência? Porque a advocacia familiarista ela é muito maltratada, né, pelos nossos pares. As pessoas entendem que é uma advocacia de segunda linha, porque se resume à briga de casal. E quem atua na área sabe que está muito longe disso. O que você acha? Não, Daniela, eu acho que sim, dá para focar logo de início na área de família e sucessões, sem dúvida nenhuma. Evidente que, dependendo da comarca, dependendo do tamanho da sua estrutura, se a ideia é já iniciar uma advocacia autônoma, por exemplo, solo, né, um voo solo desde o início, é preciso pagar os boletos ali, né, no dia a dia. Então, apareceu, se eu sei fazer outras coisas na área civil, na área trabalhista, dá para conciliar logo de início de carreira, muitos advogados fazem isso, mas se o seu foco é família e sucessões, você precisa realmente, desde o início, estudar a matéria e
talvez não, certamente, iniciar já a pós-graduação nessa área é o que vai fazer todo o diferencial. E quando a gente foi aqui chamado para fazer esse curso especificamente de prática avançada em família e sucessões, nós fizemos, né, conversamos muito, eu e a Daniela, que nós advogamos há algum tempo já, não precisamos falar quanto, né, Dani? Por favor, não, melhor não. Também começamos do zero, eu também não conhecia ninguém, eu não tive nenhum padrinho que iniciou e abriu, e eu bati, depois eu conto aqui a história do início de carreira, que foi muito, muito difícil, né? Trabalhei em lugares assim, falando, nossa, mas será? Eu falei, bom, é melhor isso do que não estar em lugar nenhum. Então, a nossa ideia, ao construir o conteúdo programático da pós, foi trazer também a nossa experiência, e acho que principalmente a nossa experiência como advogadas, né? Então, a construção como é que eu atendo um cliente no meu escritório em primeira consulta? Que documentos que eu peço para ele trazer para eu poder fazer ação? Nenhuma escola de direito ensina isso, porque a maioria dos acadêmicos de direito não sabem isso, né? A gente aprende fazendo. Eu posso ser pós-doutora na universidade que eu quiser, mas se eu não tiver nunca feito uma ação de alimentos, eu não vou saber exatamente como eu faço uma ação de alimentos. Eu não vou saber nem perguntar para o meu cliente, né, o que ele, quais são as expectativas dele, nem sei perguntar quais documentos ele tem que trazer, né? Exatamente. E aí, quando a gente construiu a ideia dessa pós de prática avançada, foi... Claro, eu vou trazer conteúdo material que eu tenho muito mais na pós de família de 1 ano, que é coordenada pela Dani, que eu complemento com as minhas informações de prática da pós-avançada. Na aula de divórcio, como eu atendo em primeira consulta um cliente de divórcio? Que documentos eu vou pedir? Como eu me porto numa audiência, numa ação de partilha, por exemplo, de divórcio, numa ação de guarda, numa perícia. Então, dá, sim, para a gente começar já com foco na área específica, que é a intenção de seguir. E a advocacia de família não pode ser tratada como mais uma, porque ela está muito longe de ser mais uma, né? É uma advocacia difícil, sensível, específica, em que vai para muito além do que você aprende específico só no livro. Vai muito para muito além disso. Olha, eu deixo aqui uma questão para todos, né? Para todos nós aqui pensarmos e respondermos aqui para trazer essa discussão. Vários alunos me questionam o seguinte: recebi uma demanda no meu escritório, estou começando a minha carreira, mas estou extremamente insegura com relação a assumir esse caso, porque não sei se dou conta. O primeiro aspecto, eu acho que é de extrema responsabilidade desta pessoa saber das suas fragilidades e de que ela precisa de ajuda. Mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês, que essa é uma questão que vários alunos me perguntam, me escrevem: devo ou não assumir esse caso que é novo, eu estou começando. Então, dentro dessa área de família, né, caiu aqui para eu fazer um inventário com incapazes, vou ter que fazer judicial, e aí nunca fiz na vida. Devo fazer ou não? O que eu faço para realmente atender bem esse cliente com responsabilidade ética, sabendo que ele, como a Karina bem falou, ele confia totalmente em mim e vai além das expectativas. Ele quer que você faça o melhor trabalho. O que vocês recomendam? Ainda mais cliente de família tem um grande ponto, né? A gente está lidando não com um cliente que apenas sofre com uma questão de uma dívida, coisa do tipo. É uma pessoa que já vem extremamente fragilizada, ou para fazer um inventário, então é de um óbito de um ente querido, ou fragilizada com relação a um divórcio, onde muitas vezes a razão é totalmente deixada de lado. Então, naquele primeiro momento que a gente acaba nem aprendendo, a gente precisa até acolher. Às vezes a gente nem precisa dar uma orientação, uma aula jurídica, coisa do tipo. Às vezes a gente precisa até apenas só ouvir o cliente. Então, como você falou, Daniela, então às vezes no começo da carreira a gente já tem essa insegurança normal pela falta de conhecimento prático, né? A gente não sabe como cobrar desse cliente, a gente não sabe como fazer essa ação. E ainda a gente realmente tem que ter esse psicológico preparado para acolher o cliente. Realmente, o advogado, no início da carreira, acaba ficando com essa insegurança. Então, no direito de família, a gente tem que ter esse certo cuidado. Por isso que eu realmente
Acho importante a gente fazer contatos com outros advogados experientes, tentar buscar, se não tem um padrinho, tentar buscar esse padrinho para ter esse início de carreira. Eu tive a sorte de ter um colega advogado um pouco mais experiente que me ajudou, então, toda hora eu estava questionando ele. Não tem jeito, a gente precisa de ajuda, não é apenas pesquisando no Google, vendo uma petição inicial de inventário, uma petição inicial de ação de divórcio, que vai te ajudar a dar mais segurança, né? A gente precisa de uma ajuda dos colegas. Exatamente, como o Simon disse, né? A gente precisa também ter esse compromisso de estabelecer conexões e trocar ideias, reflexões com os colegas, porque isso contribui muito para a formação e para a experiência também do advogado. Nesse caso trazido pela Daniela, eu acho que é normal bater em segurança, né? Nós sempre ficamos inseguros com essas questões, principalmente quando é um primeiro caso, às vezes já chega muito cabeludo, com muitas questões, a gente pensa, nossa, não vou dar conta. Mas eu acho que sim, eu encorajo os jovens, os advogados, né, que estão iniciando a carreira nesse aspecto. Eu acho que também, como a Daniela disse, tem que ser sempre com muita responsabilidade, né, com muito compromisso ético. Mas eu acho que a gente sempre vai ter que partir de um ponto. Se você falar, olha, esse caso aqui está muito cabeludo, realmente não vai ter como, vou indicar para um colega, tudo bem. Mas saiba que vai um dia chegar um primeiro caso e você vai ter que passar, não tem como. Não tem como começar já avançada. Você vai começar do primeiro e você pode estar sujeito a errar, isso é normal, mas é uma construção. A Silvia falou, a carreira é construção, não tem como você já começar muito avançado. E eu acho também que tem uma questão que, assim, que é importante a gente ter em vista, né? Porque eu digo por mim, eu acho também muitos outros advogados, a gente tem essa cobrança de querer entregar resultado para o nosso cliente. Mas a advocacia, nosso trabalho, nosso compromisso assim, é de meio, né? A gente não tem, não é de fim, a gente não tem compromisso com o resultado do processo, né? Às vezes a gente quer muito, a gente se esforça, a gente faz o nosso melhor, mas está para além do que a gente pode ou não fazer, né? A gente está, principalmente quando é judicial, a gente está aí sujeito, né, a uma decisão, a análise de um terceiro. Mas, por outro lado, a gente tem o compromisso de estudar. E isso está nas nossas mãos, né? Então, peguei um caso, nossa, muito cabeludo, mas, poxa, vou começar aqui a pós-graduação, vou estudar, vou me dedicar àquele caso, vou conhecer colegas, trocar experiências, conversar. Eu acho que isso está, sim, na nossa esfera ali, né, do que dá para fazer, e isso não vai te ajudar apenas nesse primeiro caso que você está assumindo, mas para todos os outros que virão pela frente. Então, a minha, eu encorajo, vá, estude e assuma, porque vai dar certo. E até complementando essa questão da obrigação não ser uma obrigação de resultado, né? Nós também não precisamos nos comprometer num primeiro contato com o cliente. Então, o cliente chega no seu escritório com uma causa muito complexa. Te trouxe ali numa primeira consulta. Você não tem que estar com todas as respostas na ponta da língua e nem falar qualquer coisa por falar. É muito mais responsável, muito mais válido você dizer, olha, esse seu caso é muito complexo, a gente está tendo um primeiro contato agora, eu preciso entender a dinâmica, você me traz os elementos, eu vou aprofundar os estudos com relação a isso. É muito melhor fazer isso do que falar qualquer groselha lá para parecer que você sabe e depois transformar o sim em não, né? Então, você vai falar para a pessoa, não, isso aqui fica tranquilo, bobeira, facinho. Quando você vai se aprofundar na história, ver que o negócio não é bem assim, você vai falar para o cliente o quê? Olha, então, veja bem, o que eu te falei não era bem daquele jeito, é o contrário. Então, é muito melhor. Recebeu aquele primeiro... Você não sabe, o cliente vai no teu escritório, ainda que você pergunte, olha, o que é o tema? É divórcio, é guarda, é inventário, é alimentos? O que acontece realmente, você só vai saber na dinâmica ali da consulta, da primeira consulta. E aí ele vai te trazendo informações. Doutora, é isso, doutora? É isso, doutor? Olha, me parece que... Uma resposta um pouco mais genérica, mas o seu caso é bastante complexo e eu vou precisar aprofundar os estudos. Não tem vergonha nenhuma disso, eu faço isso direto. Daniela certamente também, o Simon, a Karina. A vergonha é você achar que sabe, falar um negócio que não sabe e depois ter que desdizer. Aí vai ficar o advogado, qualquer profissional que você contrate, fala, nossa, mas ela me falou uma coisa e agora está me falando completamente diferente. Então, ou ela não sabia lá, ou ela não sabe aqui, né? Eu preciso sempre ter isso. Então, não achem que a gente sai da faculdade, nossa, sei tudo, resolvo tudo. Eu sempre entro, até hoje, faz 20 e tantos anos de advocacia, eu sempre entro
entro nos processos achando que o advogado do lado de lá é melhor do que eu. Sempre. Eu sempre entro assim, eu estou aqui litigando com o maior adversário que eu poderia ter, sempre. E isso te faz ter um cuidado muito maior com o caminho, né? De ter a certeza de estar fazendo melhor. E até porque, né, Silvia, a gente tem que ter a consciência que em família, em sucessões, nós não temos modelo de divórcio, modelo de inventário, modelo de alimentos. Fujam disso, valorizem o trabalho de vocês. Como eu disse antes, existe essa pecha de que o advogado familiarista faz um direito fácil. Não existe modelo. Então, por mais que você já tenha feito 1, 2, 15 divórcios, chegará no seu escritório um divórcio que você realmente não vai conseguir responder de cara. Você vai precisar desse tempo, como a Silvia falou, de reflexão, de recolhimento. E não tem nada de errado você dizer, não sei, vou buscar a resposta, e, quando eu tiver a resposta, eu vou te falar, a gente volta a conversar, ou então você cobrar para ir buscar essa resposta, não tem problema nenhum. O que tem problema é nós vendermos uma coisa que nós não sabemos fazer, que nós não temos e não queremos estudar e fazer. Isso, sim, mina a nossa credibilidade. E a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Como que os clientes chegam até você? Através da indicação, provavelmente, de colegas e de outros clientes que saíram satisfeitos. E, com base nisso, eu vou fazer uma pergunta também, eu gostaria de ouvir de todos, porque eu acho que todo mundo que está nos assistindo está com essa dúvida. Comecei minha carreira, montei meu escritório, consegui, o Simon estava conversando aqui comigo da dificuldade de você conseguir um lugar para advogar, uma sala, comprar os móveis, mas eu consegui, superei essa etapa, Simon. Comprei meu computador, minha salinha está alugada, tá. O que eu faço? Fico sentada lá dentro esperando o cliente chegar? Agora vocês vão ter que compartilhar essa informação. Como eu faço para ter clientes para além do TikTok? Pois é, Daniela. Acho que o outro desafio do advogado é ser um profissional além de advogado, né? Tirando quando você realmente vai trabalhar como um outro escritório, né, como um CLT, né? Quando a gente vai começar a carreira sozinho, você tem que ser advogado, tem que ser empresário, né? Tem que saber um pouco de marketing, né? Então, acho que é exato. Então, assim, primeiro desafio, a gente vai ter que fazer ferramentas de planejamento para a captação de cliente, né? A gente começar a olhar um pouquinho para a questão do marketing. Então, assim, a gente tem que começar a ver outras áreas, né? Como a gente vai fazer também essa questão da administração do escritório na parte financeira. Então, assim, muitas coisas que a gente tem que prestar atenção que está muito além apenas de redes de petição e audiência, né? Então, acho que o desafio, realmente, quando você vai começar o seu próprio escritório do zero, é realmente buscar ferramentas de captação e realmente ir fundo no estudo, na questão do marketing. Eu acho que, nos dias de hoje, aí, a questão das redes sociais, né? Ter uma boa rede social, ter seu site, acho que traz credibilidade quando o cliente vai pesquisar você na internet, né? Nas suas redes sociais, como é que você trabalha, enfim. São coisas que realmente a gente tem que começar a prestar atenção, né? Não só apenas, será que eu vou realmente saber fazer uma boa petição? Não, tem tudo isso que a gente também tem que prestar atenção, né? Com certeza, nessa era da tecnologia, as redes sociais, o marketing digital, com certeza é uma ferramenta de divulgação do trabalho, né, de criação de conteúdo, de você conseguir ali captar o cliente. Mas eu também sou muito assim fervorosa dos eventos. Eu acho que depois da pandemia teve uma questão que reduziu um pouco, né, os eventos presenciais, agora está retomando. Mas eu acho que é um ótimo ambiente para você fazer um network, conhecer pessoas, sabe, congressos, eventos, assim, simpósios. Eu acho que é importante estar lá, ser visto e ver as pessoas também.
e estar no fórum. O que, para a gente, a Silvia vai dizer disso melhor que qualquer pessoa. Às vezes, a gente, assim, mais jovens, né, com uma formação um pouco mais recente, não tem esse costume de ir ao fórum todos os dias, ou estar lá, conversando com o juiz, com colegas, com funcionários do fórum, escrevendo, mas também acho que é uma ferramenta importante para você ver e ser visto, e conhecer pessoas, e fazer ali também o networking e a divulgação do seu trabalho. Nossa, sem dúvida. Assim, a minha vida profissional mudou por causa do fórum, né? Eu vou contar o que aconteceu realmente, mas antes disso eu queria dizer o seguinte: a assistência judiciária pode ser um caminho interessante para começar. Então, para quem está começando, se inscreva no convênio de assistência judiciária, que é um convênio que existe entre a Ordem dos Advogados e a Defensoria, onde tem defensoria, onde não tem defensoria aos governos dos estados, em que há uma intermediação desse trabalho jurídico por meio da emissão de indicações mesmo, né? Então, as pessoas que não podem pagar o advogado vão até a OAB, solicitam essa indicação, e a OAB tem uma lista de pessoas conveniadas e vai indicando de acordo com a sua área de atuação. Então, você pode escolher: eu quero fazer civil, penal, eu posso fazer plantão, eu posso fazer família, e dentro das áreas de atuação vai receber, tem uma tabela específica de pagamento, enfim, e é algo que vai te dar cancha de advocacia mesmo. Eu comecei fazendo assistência judiciária, fiz muito, amava assistência judiciária, tive as histórias mais inusitadas, assim, né, da assistência, foram coisas que eu falava assim: meu Deus do céu, como é que eu vou resolver essa história? E a gente resolvia, se virava, fazer audiência, enfim. Então, é um primeiro passo. Não dá para ficar que nem planta no vaso, sentado no escritório, esperando o telefone tocar. Não existe. Rede social é ponte, né? É ponte para você conhecer outros colegas, conhecer outras pessoas. Mas pense o seguinte: você tem um problema na sua cabeça, no seu cérebro. Você vai precisar de uma cirurgia na cabeça. Você pensa assim: eu vou entrar aqui no TikTok, vou procurar um médico que dança aqui para fazer uma cirurgia na minha cabeça. Não vai. Agora, imagine você tá disputando a guarda do seu filho, vai resolver uma questão de divórcio super complicada, não conhece nenhum advogado. Deixa eu ver aqui no TikTok um advogado que dança bem, que eu vou contratar. Não vai. Então, claro que assim, não estou sendo cética de acreditar que não tem que ter acesso à rede. Claro que não. É uma construção de imagem, inclusive, na rede, mas não é só isso, né? Então, por que eu digo que o fórum mudou muito a minha vida de carreira? Eu tinha um sonho de trabalhar em um escritório específico aqui em São Paulo, e sempre quis, e mandava currículo, tal, e nunca conseguia chegar nem perto, não conhecia, né, a pessoa, não conhecia ninguém, na verdade. E eu arrumei um trabalho bem mais ou menos, assim, né? Não era super legal, era um escritório, né, pequeno, enfim, umas coisas que me incomodavam, mas eu falei: bom, eu vou ficar na minha casa ou eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nesse lugar. Eu ia para o fórum, né? Fazer as coisas do escritório, eu ia para o fórum, porque eu sempre acreditei muito nessa individualização do trabalho, do processo. São 10 mil processos numa vara. Se o seu cai ali na vala comum, é mais um. Se você vai lá, se você conversa com o promotor, conversa com o juiz, conversa com o escrevente, o pessoal fala: putz, de novo essa chata, deixa eu resolver logo um negócio para essa mulher ir embora. Funciona, né? E eu fui ao fórum e olhei na sala da OAB uma petição, bati o olho no timbre do escritório que eu queria muito trabalhar. Uma advogada que trabalhava lá, para fazer aquela loucura de dia de fora, fazendo petição. Eu falei: você trabalha? Ela falou: trabalho. Eu falei: nossa, você levaria meu currículo, meu sonho. Eu não acredito, a gente está contratando, precisando de alguém. Quanto tempo você tem de formado? Eu falei: eu tinha 4 anos de formado. 4 anos? Eu não acredito, graças a Deus, a gente está procurando, precisando e tal, não. Dei meu currículo, mandei, fui para casa toda feliz, assim, da vida. Falei: nossa, eu não acredito, cheguei mais perto de onde eu queria, tal. No dia seguinte, estava lá no escritório, de novo, fui lá fazer um protocolo. Eu ia para fazer um protocolo, mesmo que não fosse prazo, assim, eu ia, ficava lá, e ia na OAB, conhecia todo mundo, tal. Quando eu cheguei no dia seguinte, fui despachar uma petição, eu olhei ali pelo vidrinho da porta da juíza e tinha uma audiência instalada. Umas pessoas, assim, né? Uma advogada chique, né? Que era com quem eu queria muito trabalhar. Mas eu nunca tinha visto ela. Eu falei: nossa, ela! Na hora, fiz assim para o escrevente de sala, que eu conhecia, que eu ia lá toda hora. Ele saiu, eu falei assim: essa advogada chama tal nome? Ele falou: chama? Não acredito. Pois eu fiquei 3 horas em pé na porta da audiência, esperando a mulher sair. E a audiência de família 3 horas é uma coisa assim banal, todo mundo aqui sabe, né?
E quando ela saiu, eu falei, doutora fulana, eu quero trabalhar com a senhora. Ela até levou um susto, claro que é essa louca, não tinha ainda crime de stalking, senão ela teria me processado. Beijo, Priscila, beijão para você. Teria me processado, né? E ela falou assim, fala com a minha sócia que ela tá vindo aí, conversei, me apresentei, fiz uma entrevista, enfim, entrei na raça. Conheci, e ela, no dia que eu comecei a trabalhar, ela falou assim, você me ganhou aquele dia no fórum. Então, o fórum é um lugar que faz a movimentação da vida do advogado de contencioso. E família, ao menos no início, a gente faz muito contencioso. Né? Todo mundo conhece alguém que vai se divorciar, alguém que morreu, alguém que vai casar, alguém que tem um problema com o filho, uma pensão que deve. Então, o fórum é um ambiente que é propício para você ver e ser visto, né? Então precisa. Quem está começando, a OAB é um lugar sensacional de conteúdo gratuito, de conhecimento de pessoas. Então você vai num congresso, tá lá a professora Daniela falando que vocês vêm aqui dando aula, eu, a Daniela, a Karina, o Simon, a gente, poxa, nossa, a professora Daniela que eu vou quantas vezes, né, Daniela? As pessoas vêm, nossa, professora, eu venho. Você tem acesso àquelas pessoas que a professora Maria Berenice Dias, você vai a um congresso do IBDFAN, vai a um congresso da ADEFAS, professora Regina Beatriz, encontra as pessoas, fala, nossa, professora, eu sou sua fã, gosto, quais livros você tem? Então, você vai criando esse vínculo. A gente tem direto alunos que acompanham, que são pessoas que a gente tem um carinho, né, Dani, especial. Sim, sem dúvida. Que faz diferença. Nos encontramos sempre, trazem dúvidas que nós aprendemos juntos. Eu acho que isso é importante. Mas, Silvia, essa questão de circular, né, ela é muito importante, especialmente para os nossos alunos pós-pandêmicos aí, que estão iniciando essa carreira pós-pandemia, ficaram 2 anos em casa, 3 anos em casa, circulem. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições para ir em congresso, para pagar uma pós-graduação. Você tem que lembrar o seguinte, se você tivesse escolhido uma profissão como um dentista, um médico, uma outra profissão, você teria que comprar o seu instrumento, o seu ferramental. A ferramenta do advogado é o livro. O que o advogado precisa para começar a sua carreira, para se dedicar, para aprender? Estudar, como a Silvia bem colocou. Livro, congresso, circular, para quê? Para fazer parcerias, o Simon colocou isso super bem, né? Para você fazer parcerias, para você já pensar naquela pessoa que pode te ajudar, de repente, em algum processo que você tem uma dificuldade. E não tem problema nenhum você pagar uma consulta daquele seu colega, daquele advogado, para ele te tirar aquela dúvida do seu caso. Não tem problema nenhum. Então, esse é o nosso investimento. O escritório em si, para além, né, das despesas que nós temos com aluguel, com administração do escritório, com todas as contas que vêm, nós temos que investir, separar um pouco do que a gente ganha no escritório para investir na carreira. E investir na carreira, pessoal, você pode ter 2 anos de formado, você pode ter 20 anos. É continuar atento, continuar por dentro dos assuntos. Não adianta você achar, não, eu me formei, abri meu escritório, fiz minha pós-graduação, estou tranquilo. Não está. Tem 57 pessoas ali para ocupar seu lugar em 20 minutos, se você bobear. Né? Uma pergunta que você não consiga ali, né, se virar em alguma circunstância já mostra que você não está nem perto de uma atualização necessária. Então, invista na sua carreira. Faça ali a administração do seu escritório, coloque suas despesas e coloque o seguinte, eu vou separar 10% do que eu ganhar, 15% do que eu ganhar, para comprar livro. Livro é algo que você tem que atualizar, e hoje está muito mais fácil, os livros estão bem mais acessíveis, porque os livros digitais são muito mais em conta. Né? Nós temos sebos maravilhosos que vendem livros acessíveis, enfim, invista na sua carreira e circule, não deixe de estudar. Todos nós aqui estudamos, fazemos cursos, nos encontramos em congressos, então não tem advogado que não precise estudar, tá certo? E, com isso, eu já vou caminhando aí, né, na conclusão dos nossos, né, desse bate-papo, né, e queria falar, antes de nós terminarmos, um pouquinho do nosso curso, né, Silvia, de quão importante é você estar atualizado, você ter uma formação sólida. Nós temos aqui no Damásio 2 cursos específicos para famílias e sucessões, um de 12 meses e um de 6 meses.
esse de 12 meses, que eu tenho a alegria de coordenar, que trata de questões de uma maneira mais profunda, de debates de uma maneira bem mais profunda sobre os diversos temas de família e sucessões. E temos o curso coordenado pela Sílvia, que é de prática. Como a Sílvia falou, ali você vai aprender a abrir a porta para o seu cliente desde a hora que ele pisa pela primeira vez, a fazer contrato de honorários, a pedir documentos, a recusar cliente. Às vezes, você perde para ganhar. Então, em cada aula específica, você vai ter um roteiro de como atender o seu cliente, do começo da primeira consulta até a contratação. Tá certo? Então, Sílvia, eu tenho aqui a alegria de dividir com você esse momento, né, as nossas aulas na prática, e falar em primeira mão de um lançamento, de uma questão que está, assim, o suprassumo do direito de família, que são questões super novas que você não vai encontrar em qualquer lugar, que é um livro da professora Silva que ela está lançando, eu queria mostrar aqui para vocês, que fala do contrato paraconjugal, né, que é um dos temas específicos dessa nossa pós, sobre questões novas, para novos dilemas nas relações familiares que não são estanques, não são iguais. Então, nós temos que ter novas respostas para novas questões. Sílvia, fala um pouquinho desse livro, para o aluno saber que tipo de questão que a gente trata no nosso curso. Claro, Dani. O livro, acho que ele traz um pouco da ideia da contratualização do direito de família, especificamente das questões da conjugalidade, esse livro, mas a gente tem na pós uma aula de contratualização, contrato de parentalidade, contrato paraconjugal e outras possibilidades com relação à própria utilização dessa forma de privatização mesmo do direito das famílias, né? A família, ela é uma entidade única, cada uma tem as suas regras próprias, né? Então, pensando aí nas especificidades daquela relação familiar, a gente faz um contrato moldado para aquela família, que também é um novo nicho de atuação da advocacia de família, a advocacia extrajudicial. E quanto aos cursos, Dani, eu queria só dizer, o pessoal pergunta, professora, eu faço qual deles? Os dois. Os cursos são complementares. Então, a gente tem como vocês podem ver, uma sintonia bastante grande, né? Que viemos, inclusive, com esse modelito Pascoal aqui de cenoura, as duas, sem combinar. E, então, a nossa forma de trabalho é muito complementar e a gente troca, até para que não tenha a possibilidade de serem cursos repetidos, ideias com relação à formatação das aulas e à formatação dos cursos. Então, fez já o da professora Daniela, pode fazer o de prática avançada, que vai ter uma complementação importante, não vai ter repetição. Fez o de prática avançada, faça o da professora Daniela, porque a gente tem essa possibilidade de fazer os dois sem que um afaste o outro. O de prática tem um módulo de advocacia de família. Então, o que a gente ensina? Contrato de honorários, atendimento do cliente, ética na advocacia de família. A gente vai ter agora uma incorporação de uma matéria nova de protocolo de gênero, porque passou a ser obrigatório, observância do protocolo do CNJ nos processos judiciais. Então, arbitragem, conciliação, mediação, práticas colaborativas, tudo que tem de mais marketing jurídico, tudo que a gente tem de mais novo e mais aplicável à advocacia de família e sucessões, né? Então, essa ideia de fazer um curso que realmente vai ensinar alimentos, vai ensinar guarda, vai ensinar divórcio, mas vai ensinar também como que eu ajo como advogado eticamente na área de família e sucessões. Como eu faço para fazer um contrato de honorários? Como eu faço para administrar o meu escritório? Tem uma aula lá de advocacia autônoma. Então, essa é a nossa ideia de trazer os temas mais novos. Então, vamos falar de contrato, vamos falar de possibilidade de fazer das questões dos pets, mas vamos também tratar do básico, como que eu estruturo meu escritório. A advocacia é uma profissão muito abençoada. A gente precisa de uma cabeça e um computador, gente. Num primeiro momento, é isso, né? Eu não consigo montar meu escritório. Silvia, não tem problema, vai advogar em casa. A pandemia fez um boom com relação ao atendimento virtual, né? Muitos clientes ainda preferem manter o atendimento virtual. Então,
Tem muito campo, assim, eu vejo advogado, poxa, estou triste, estou aqui sem esperança na minha profissão. Não percam, a advocacia é uma profissão abençoada, né? A gente tem que pensar isso como um mantra mesmo. É difícil pra caramba, todo mundo começa, os 5 primeiros anos são muito difíceis. Poucas pessoas têm a sorte, saí da faculdade, entrei no escritório de advocacia de família, já estou aqui advogando feliz, meu estágio virou uma advocacia júnior, né? Agora eu já estou aqui sênior. Pouquíssimos, dá para contar nos dedos, assim, de uma mão, né? É esforço, é degrau atrás de degrau, é estudo. Não tem como ser diferente. Eu queria ter ouvido essas dicas há 30 anos. Eu teria avançado algumas casinhas sem ter batido tanto a cabeça, mas tudo bem, chegamos. Só uma coisinha, Dani, que eu esqueci de falar, de material. A professora Daniela falou dos livros, né? A gente tem muita coisa boa, de graça, na internet. A começar por julgados. Entra no site do STJ, pesquisa de jurisprudência, joga lá um tema qualquer. Pega um bom julgado da ministra Nancy, pega um bom julgado do ministro Stan Severino, pega um bom julgado e leia este julgado, que você tem uma aula ali. O julgado, por exemplo, da família homoafetiva, né, que reconheceu como entidade familiar, aquilo é uma aula, me arrepia de falar. Você lê aquilo, ele foi, inclusive, incluído como patrimônio imaterial da humanidade, porque é uma aula, e é conteúdo de graça. Tem biblioteca gratuita do STJ, tem vários conteúdos gratuitos. Eu não tenho como pagar, mas eu tenho como me informar com coisa boa. Saiam do TikTok. Para a gente terminar, Karina, qual a sua última colocação, sua dica aí para os nossos ouvintes? A Daniela começou essa live, esse encontro, perguntando a dica de ouro, e acho que a Silvia deu agora. Não perca a esperança, persevere, estude muito. A gente sabe que os desafios não são poucos e não são fáceis, mas eu acho que o segredo é esse: você ter fé, ter esperança e dar sempre o seu melhor, tá? Com esse compromisso de estudar, de se atualizar. Se você já é nosso aluno, continue estudando. A gente está muito feliz de ter você conosco, né? Siga, termine um curso, se possível, já comece o outro, porque isso agrega muito, né, para a sua formação, para a sua prática. Se você não é nosso aluno, está convidado a vir estudar conosco. E sigam estudando, porque, no fim, vai dar tudo certo. Simon? Depois de tudo isso, acho que não tem muito a acrescentar. Eu acho que realmente é isso. Eu acho que vocês precisam ter muita persistência, né? Não é fácil. Foco no estudo, e não quer dizer que vocês vão estudar só no início, não. Vocês vão se manter estudando, porque, especialmente na área de família, que vai sempre se renovando, etc., a gente precisa estar sempre atualizado. Então, a gente nunca vai parar de estudar. A verdade é essa. Então, persistência, estudo, conheça pessoas, conheça colegas, inclusive de outras áreas, para ter essa troca, essa parceria, né? E esse curso oferecido pela Damásio já é uma grande oportunidade para vocês. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, a presença de quem está nos assistindo, e deixo aqui aberto um canal para vocês mandarem dicas, pedidos de novas lives, de temas de família e sucessões, e venham conhecer os nossos cursos. Será uma honra recebê-los. Um abraço e até a próxima.